Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos retomar nosso estudo. Na semana passada paramos, capítulo 4, foi? Paramos no versículo 20. Alguém tem alguma dificuldade em compreender o assunto tal qual foi exposto até agora? A respeito das diferenças que Paulo apresenta sobre a salvação proposta pela lei e a salvação proposta pela graça? Todas as aulas a gente pega e comenta isso porque é um assunto complicado. Você deve ter percebido que a carta aos Gálatas, pelo menos até agora, só trata sobre isso, né? Porque era um assunto muito traumático mesmo para aquela igreja, para Paulo e para aquela época. Também você há de se lembrar de que provavelmente a carta aos Gálatas foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Tudo indica que tenha sido isso. Então você vê que, pelo menos em termos de escritura, Paulo já entrou de sola. E depois Coríntios, Romanos, com a mesma temática. E quando ele escreve aos Colossenses, ele acaba abordando um pouco mais suavemente essa questão, mas ele trata os Colossenses de outros problemas relacionados aos judeus e também aos pagãos. Mas também volta a essa questão. Então era um problema muito complicado da época, muito recorrente também. Por quê? Vamos lembrar, essa parte da história é importante porque a gente traz isso para a nossa história. Por que era um problema muito recorrente? Essa disputa com o legalismo judaico. Porque os judeus estavam esparramados pelo mundo todo. E onde Paulo chegava para pregar o evangelho, ele encontrava judeus. E se ele não encontrasse judeus, os judeus encontravam, iam atrás dele, perseguindo, para desfazer o que ele pregava, despregar Paulo, né? E Paulo pregava a liberdade para aquelas pessoas que estavam na escravidão do pecado, no paganismo, nos falsos deuses e outros costumes religiosos. Paulo pregava a Cristo para essas pessoas, para que fosse recebido com confiança e com isso obtivessem liberdade. E logo vinham os judeus, assim que Paulo saía, virava as costas, vinham os judeus dizendo que não é bem assim. Se vocês quiserem ser salvos através do Messias, vocês têm que se judaizar primeiro. Vocês têm que cumprir a lei, porque a lei é de Deus. Então foi um problema, como eu digo, recorrente. Todo lugar que Paulo evangelizava, depois saía, vinham os judaizantes, e aí ele recebia notícias e ficava muito aborrecido, e às vezes com raiva, como nós vemos nessa carta, e vamos ver hoje também que ele faz uma imprecação pesada contra os judaizantes. E aí Paulo tinha que desfazer aquilo que os falsos mestres estavam fazendo nas igrejas. Como já falamos, comentamos aqui, esse é um problema que muitas vezes ocorre no nosso meio. E se você vai falar assim, mas eu nunca percebi isso. É aí que está, né? A sutileza. Jesus disse que os homens semearam trigo e adormeceram. Aí veio o inimigo e semeou joio. Quando eles viram, já estava tudo crescido. O trigo e o joio estavam crescidos, misturados, são muito parecidos. Mas por que isso aconteceu? Porque os agricultores não vigiaram. Eles semearam e foram descansar. E assim acontece com a igreja de hoje. A palavra de Deus é semeada e nós descansamos. E a Bíblia diz que nós não devemos retirar a mão depois que semearmos. Fala isso? É Deus quem dá o crescimento, mas Deus nos incumbiu de vigiarmos. Nós temos responsabilidade com o rebanho. Temos responsabilidade não só com a nossa família, não, é com os irmãos. E essas coisas acontecem hoje. Seria muito extenso trazer muitas provas aqui, mas quando nós estudamos Romanos e Coríntios, nós estudamos também os sinais da volta de Jesus Cristo e estudamos também a ascensão do anticristo. E vimos por sinais que estão bem presentes já no nosso meio, de que o anticristo já está prestes a governar, provavelmente
provavelmente isso. Provavelmente já esteja vivo, adulto, manipulando famílias bilionárias, trilionárias no mundo. E vocês veem, quem só lê jornalismo de esquerda e quem só assiste canal de televisão não está sabendo disso. Porque esses não mostram notícia verdadeira, só mostram aquilo que eles querem mostrar para o sistema que o está governando. Mas quem lê isso, ouve isso e também lê noticiário da direita, pode ver, pode ter certeza, porque as reportagens trazem provas, e trazem datas, e trazem nomes. Então, né, dá para se acreditar que estão falando a verdade. Ou, pelo menos, os nomes que são citados, se for mentira, tem que se defender. Pois é, esse jornalismo mostra que as coisas estão evoluindo muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, e que o anticristo já está prestes a governar. Para isso, ele tem que montar um sistema mundial que permita o mínimo possível de dissensão, de revolução. E um desses meios é através da igreja, porque, poxa, como é que nós vamos aceitar um líder que vem em nome de Satanás, vem disfarçado, evidentemente, né? Não vem com chifre, pintado de vermelho, com cauda, com tridente na mão, vem disfarçado de alguma coisa boa, mas vem manipulando as religiões. Eu estou estudando isso para o TCC, né? Inclusivismo religioso, aí também tem outros temas, pluralismo religioso, diálogo interreligioso. Vocês não fazem ideia da quantidade de mentes brilhantes no meio evangélico que estão defendendo isso. Vocês não fazem ideia disso. Quantos doutores, doutoras, quantas pessoas inteligentes e quantos intelectuais do meio evangélico estão defendendo o inclusivismo religioso. Uma dessas pessoas chega a dizer que a cristandade, o cristianismo, não fala das igrejas, fala do cristianismo em si, o sistema religioso, tem que abrir as suas portas, tem que se abrir para as outras religiões, para se conhecerem mutuamente e cada uma saber o que tem de bom na outra, para poder assimilar. Uma evangélica, uma tese de mestrado, disse que é necessário experimentar o que as outras religiões têm de bom, como, por exemplo, a ideia de transmigração, as noções a respeito da vida após a morte, que para o cristianismo existe a ressurreição e para o hinduísmo existe a transmigração da alma, a reencarnação, novas vidas para se recompor. No entendimento dela, que é evangélica, o cristianismo e o hinduísmo precisam se conversar para que isso possa abrir novas perspectivas de entendimento da vida além túmulo e as duas religiões possam refazer o seu corpo doutrinário. Então vocês estão vendo que as coisas estão caminhando muito depressa e nós não estamos percebendo. Porque o inimigo já semeou o joio, já está crescendo no nosso meio. Quantos de vocês nem sabiam disso? Não é verdade? Porque nós não estamos atentos. Nós assistimos a Globo, a Record, nós achamos delicioso ver a história de Gênesis na Record, cheio de mentiras, de invenções. Achamos delicioso ver aquilo que nos agrada, as revistas, mas focar naquilo que Jesus falou que nós devemos estar atentos e vigiar. E ele disse que quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos levantar nossas cabeças porque a nossa redenção se aproxima. Está próxima, gente. O mundo está convulsionado para aceitar uma mistura de religiões a fim de que facilite o governo do anticristo. Então, voltando à justificativa da carta de Paulo e da contemporaneidade da carta dele. Para os nossos dias, nós estamos vendo que o joio está crescendo no meio do trigo e pior, está sufocando o trigo. E nós estamos fazendo o quê? Nós temos que vigiar. Vigiar não é só ficar olhando e ficar atento, não. É também fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Judas diz na sua carta que nós devemos estar atentos àqueles que estão caindo em erro e nós devemos ter misericórdia até da roupa manchada da carne e tentar resgatar alguns que estão caminhando para o fogo eterno. Está escrito na carta de Judas. É uma advertência de 2000 anos que a igreja já está descuidando, estamos deixando passar. Por quê? Porque nós vivemos bons tempos, vivemos calmaria, liberdade para pregar, para ensinar, para aprender, e essa grande liberdade que nós temos se transformou em relaxo, negligência.
porque nós não estamos cuidando do nosso conteúdo doutrinário. Inclusive, no meio evangélico, as pessoas que combatem o inclusivismo religioso, que estão combatendo essas ideias da nova era, de um novo tempo, dizem que um dos fatores de crescimento dessas heresias no meio evangélico é justamente a falta de preocupação do crente com o aprendizado doutrinário. Isso está enfraquecendo os crentes, e os crentes não conseguem mais entender o que está acontecendo no mundo, não conseguem mais vigiar adequadamente, e com isso vão sucumbindo. E aí, quando aparecem mestres, ensinadores, que se baseiam nos preceitos do pós-modernismo, do humanismo, vão pregando aquilo que é bonito, aquilo que é gostoso de ouvir, vão pregando a não confusão, não vamos ter atrito, tudo em nome da paz e do amor, não vamos ter atrito uns com os outros, não vamos nos preocupar com as outras religiões. Não é assim a tônica hoje em dia? Vamos cuidar da nossa igreja, não vamos nos preocupar com as outras, deixa que Deus cuida delas. E com isso o joio vai crescendo e nós vamos nos perdendo no meio da nossa ignorância doutrinária. Não conseguimos mais lutar. Aí você vai dizer assim, mas não tem acontecido aqui na nossa igreja de vir falsos mestres, falsos ensinadores, o nosso pastor é um bom pastor. Aqui dentro da igreja, aparentemente sim, mas e na televisão? E nas revistas, e nos jornais, e na conversa da escola, do trabalho? Como é que está? O inimigo está entrando sutilmente nesses 2000 anos na igreja. 2000 anos. Para ele foram suficientes. E agora ele está prestes a mostrar o seu preposto na terra. O anticristo, aquele que vai governar em nome de Satanás, aqui, diante dos olhos da igreja. E o que nós fizemos? Bom, esta breve introdução foi só para mostrar que o assunto é bem presente. A dificuldade em relação a embates doutrinários tem que ser superada. Nós temos que aprender, sim. Ok? Temos que aprender. Aí você vai dizer assim, mas o que tem o legalismo judaico versus graça e cristianismo a ver com o contexto atual? No mínimo, minha gente, no mínimo isso é um exercício mental. No mínimo. Para nós aprendermos como defender nossa fé. Voltando à questão de que hoje nós devemos ser pacíficos e nós devemos cuidar do nosso rebanho, em vez de ficar nos preocupando com os outros rebanhos, eu quero dizer para vocês que isso não era a mentalidade na época de Paulo. Eles não se preocupavam se a igreja, para quem estavam escrevendo, foi fundada por eles ou foi fundada por outro. Eles se preocupavam com a doutrina correta. Paulo escrevia e dizia o que tinha que dizer. Assim foi com Tiago, assim foi com Judas, assim foi com o escritor aos Hebreus. Pedro também fez a mesma coisa. As cartas circulavam. E nenhum dos escritores se preocupava, e se essa carta for para a igreja que Pedro fundou, ou Tiago, meu Deus, eles vão ficar bravos comigo, vão dizer que eu não tenho nada a ver com elas. Não, eles não se preocupavam com isso. Eles se preocupavam em falar e ensinar a verdade. E as pessoas tinham que ouvir, porque era Deus usando esses homens e mulheres para anunciar e ensinar a verdade. Então, meus irmãos, não vamos ficar com mimimi. Mimimi é ato do politicamente correto e é típico do pensamento pós-moderno humanista. Nós temos que nos livrar disso. Não vamos ficar com mimimi. Se vier alguém de outra denominação religiosa para nos ensinar alguma coisa que esteja dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, vamos ouvir. E assim você também. Se você vir alguém que precisa de uma correção doutrinária, é seu irmão na fé, mas pertence a outra denominação, abra a boca e fale, para você poder encontrar esse irmão lá no céu. E não participar do julgamento, do juízo final dele. Vamos cuidar da nossa igreja, que é a nossa família. E a nossa igreja é aquela que está em todas as nações da terra. Não é só a segunda igreja batista. Paulo, voltando então ao tema de combate ao judaísmo, Gálatas capítulo 4, versículo 21, diz assim: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre.
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessas. O que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são dois pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sião na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque são mais os filhos da desolada do que da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, pois, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Se hoje o tempo fosse normal da escola, teria fazer uma leitura entrando no capítulo 5, para caracterizar melhor o comportamento dos judaizantes. Mas, por causa da Assembleia, nós vamos nos restringir o horário, vamos ficar aqui, aí depois a gente entra no capítulo 5. Se Deus assim permitir. O que nós vemos de interessante aqui é que Paulo está reproduzindo a narrativa do livro de Gênesis, certo? Ele está falando a respeito do pacto que Deus fez com Abraão, e ele fez uma promessa. Mas o interessante, logo no primeiro versículo aqui desse assunto, versículo 21, é que vocês que estão querendo estar debaixo da lei, não estão ouvindo a lei, e a narrativa do pacto de Deus com Abraão não está contido na lei, certo? Por quê? Porque o livro de Gênesis não descreve lei. Olha que interessante. Quando começou a ser descrita a lei de Deus? Depois que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, peregrinou no deserto da Arábia, parou em frente ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés para cima do monte e lhe deu as tábuas da lei. Então, para você ter uma ideia, os 10 mandamentos foram dados, são registrados a partir de Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20 é o capítulo dos 10 mandamentos. Então, por que Paulo fala, vocês que querem ouvir a lei, não vê o que a lei está dizendo, referente ao livro de Gênesis, se o livro de Gênesis não tem o conteúdo da lei mosaica? Lei mosaica é a lei que Deus deu através de Moisés, tá? Lei mosaica. Por que então Paulo está se referindo à lei? Porque para os judeus o Pentateuco era a lei. O Antigo Testamento para os judeus é dividido em 3 partes: lei, escritos e profetas. E o Pentateuco, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo Gênesis, faz parte desse pacote chamado lei. Então, para eles, a narrativa que está em Gênesis está no pacote chamado lei. É por isso que Paulo falou: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Quer dizer, está escrito nesse pacote, o Pentateuco, Torá, que vocês chamam de lei. O que diz lá? Lá fala a respeito do pacto de Deus com Abraão e o que aconteceu entre Abraão e Agar e Abraão e Sara, sua mulher. E ele continua dizendo que Abraão teve 2 filhos. Um foi com Agar, a escrava, outro foi com Sara, sua mulher. Eu falei para vocês na semana passada que Abraão teve mais do que 2 filhos, né? Aqui é o básico da história, é o que está registrado nesse trecho. É o básico, é o que é importante para Paulo usar como alegoria. E entenda o seguinte: vamos botar, uma alegoria não é uma tipificação, não é uma narrativa, uma comparação perfeita, assim como as parábolas também não são perfeitas. Nós devemos observar o conteúdo moral, aquilo que é importante que está ali dentro. Várias vezes já deu exemplo da parábola do juiz iníquo, né? Que Jesus compara o juiz iníquo a Deus, dizendo: olha, aquela mulher ficou insistindo tanto e aquele juiz ímpio falou: não, já estou aborrecido com ela, eu vou julgar a causa dela para ela parar de me importunar. E ele diz: façam isso vocês também, não parem de pedir ao Pai. E se a parábola fosse perfeita, Jesus não podia usar uma figura de juiz iníquo para comparar com o Pai, com Deus, certo? Então, tirem o conteúdo moral das parábolas, uma conclusão, mas não peguem todos os detalhes, porque não vai dar certo. E assim também é com alegoria, como Paulo está usando. Os tipos beiram a perfeição, como a tipologia da Páscoa, do Antigo Testamento, a serpente no deserto, mas
As alegorias não. Porque existem várias coisas aqui que não vão caber. Se a gente tentar espiritualizar toda a narrativa, usar tudo para desenvolver uma doutrina, vai dar errado, porque nem tudo vai servir para isso. E Paulo pega a parte central, a parte que é importante para a narrativa dele. E ele dizendo, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Vocês podem pesquisar depois lá no livro de Gênesis, eu não lembro qual é o capítulo, será talvez seja 28, eu não tenho certeza. Em que em que se descreve que depois da morte de Sara, Paulo se juntou com Cetura ou Quetura, dependendo da tradução, e teve com ela 6 filhos homens. Pode ter tido filhas também, mas não está descrito. E tem aqueles 6 nomes que eu falei para você, dos varões que ele teve com Cetura. Então ele teve Ismael, Isaac, e depois teve esses outros. É Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. O nome desses 6 filhos que ele teve com essa mulher, essa última mulher. E então ele gerou, na verdade, muitos filhos escravos, né? E aí você vai falar, puxa vida, mas Paulo diz ali depois, naqueles versinhos ali, que alegra estéril que não dá luz, porque está escrito que os filhos da desolada são mais do que tem marido. Até hoje os estudiosos da Bíblia não conseguem entender porque Paulo usou esse trecho. Porque ele não cabe adequadamente nessa descrição. Ou ele cabe para algum contexto da época que nós ainda não conseguimos captar. Ok? Mas ele parece que as coisas estão invertidas aqui. Por quê? Porque, na verdade, ele teve mais filhos com a escrava, né? E a descendência é muito mais numerosa com a escrava do que com Sara, na verdade. E com Sara ele teve um filho, e desse filho nasceu uma grande multidão mesmo de descendentes dele, mas com as outras, certamente, a descendência foi muito maior. E de Ismael para esses outros 6 filhos com Cetura, não são filhos de escravidão simplesmente no sentido humano, material, mas é porque eles são perseguidores, historicamente perseguidores dos judeus e perseguidores da igreja agora. Né? Vejam lá os povos árabes e os povos do Oriente, do Extremo Oriente, do Oriente Médio, como perseguem os cristãos. Estão todos relacionados ali com a ascendência de Abraão, através de Agar e através de Cetura. Bom, então Abraão teve 2 filhos, um com a mulher, com quem se casou, e outro com a escrava. Aí você vai falar, esse foi então o grande pecado de Abraão. Não foi, porque na época era aceitável que um homem tivesse concubinas e era aceitável a poligamia. Nós vemos a poligamia no caso do marido de Ana, na história de Samuel, né? Ana, mãe de Samuel, o marido dela era casado com 2 mulheres, né? Era Ana e Penina, pelo menos, né? A narrativa está presa a esses detalhes. Davi era casado com muitas mulheres, e Deus não o condenou por isso, pelo contrário. Quando ele adulterou com Batseba, Deus o repreendeu dizendo, eu lhe dei as mulheres, todas as mulheres do seu senhor, do rei anterior. Se você tivesse pedido, eu te daria outro tanto. Quer dizer, que Deus tolerava a poligamia na época. E o concubinato do homem. Da mulher nunca foi tolerado. Então Abraão, do ponto de vista das regras da época, não cometeu pecado. E qual foi o pecado de Abraão, então? Se ele é reprovado por suas atitudes. O pecado de Abraão foi ter dado ouvido a Sara, sua mulher, que ficou impaciente, e os 2 quiseram ajudar Deus na sua obra, dar um empurrãozinho na obra de Deus, para ver se nascia logo um descendente, porque eles já estavam velhos e eles já não tinham mais condições reprodutoras. Então vamos ver se a gente dá uma mãozinha para Deus ali, enquanto é tempo. Sarai era estéril, e Abraão já estava muito velho, então falaram, antes que o negócio não dê mais certo, vamos dar uma mãozinha para Deus. Esse foi o erro dele, e com isso ele gerou filho para a escravidão. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele. Parece que ele não entendeu direito, né? Porque quando Deus voltou, falou, não, é da sua mulher, Sara, que vai nascer aquele que eu tenho prometido. Talvez Abraão não tenha entendido o que Deus tivesse falado anteriormente. Mas aqui, Paulo continua dizendo que o filho que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas todos, né? A não ser Jesus Cristo, que nasceu por obra do Espírito Santo, todos nascem segundo a carne, isto é, de conjunção carnal, de relações normais dentro de um casal. Por que Paulo falou isso? Ele quis dizer aqui que nasceu como a obra carnal, não foi uma obra espiritual.
o filho de Agar, não foi uma obra na direção do Espírito do Senhor. E ele quer comparar isso com o exercício da lei de Deus, falando, olha, todos aqueles que quiserem ser justificados pela lei de Deus, estão fazendo um esforço de escravo, um esforço na carne, estão querendo dar conta do recado por si próprios, e não com a ajuda do Espírito Santo, como foi o caso do nascimento do filho da promessa. Esse foi com a mão do Espírito Santo, porque Sarai era estéril. Só pode ter sido pela mão de Deus. Então Paulo usa essas circunstâncias para fazer uma comparação. Interessante observar aqui, como eu disse, Abraão teve 2 tipos de filhos, né? Um descendente natural da carne, que foi Ismael, fora os outros que não vamos considerar agora, e um descendente espiritual, que é Isaac, da promessa. Mas quem é que dizia que temos por pai Abraão? Justamente os filhos da carne. Eles eram descendentes de Abraão, mas eram descendentes físicos, de uma linhagem física. Jesus disse, olha, vocês não fiquem batendo no peito falando que nós somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar até dessas pedras, filho de Abraão. Então vocês não são nada demais. Até dessas pedras não pode levantar filho de Abraão. Então vocês não são nada demais. E Paulo conclui esse raciocínio dizendo, os filhos verdadeiros de Abraão, segundo a promessa, são aqueles que nascem pela operação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Somos nós, por exemplo. Nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque nós só conseguimos nascer de novo. Olha só, hein? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós só nascemos de novo porque o Espírito do Senhor trabalhou dentro de nós e nos regenerou o nosso espírito que estava morto. Por isso Jesus falou para Nicodemo, João capítulo 3, necessário para vocês é nascer de novo. Como? Eu, sendo velho, vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Pô, mas você é mestre, ensinador em Israel, não sabe isso? Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Ele passou na cara daquele professor judeu que os descendentes de Abraão, que são segundo a carne e o sangue, continuam sendo carne e sangue. Mas aquele que quiser ver Deus precisa nascer do espírito, nascer de novo. Foi o que aconteceu conosco. Quando Paulo diz assim no versículo 30, que diz, pois, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso está escrito, em outras palavras, no Antigo Testamento. Sara disse isso, né? Vamos lá, vamos voltar para analisar. Quando Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu, voltando um pouquinho ainda, quando Sara ficou grávida, velha, 80 e tantos anos, com aquela barrigona, uma mulher que tinha sido estéril a vida toda, as pessoas ao redor se impressionaram, né? Deus mostrou a sua glória ali de certa forma, por quê? Porque as pessoas viram que aquilo que Deus prometeu para Abraão estava cumprindo. Uma mulher estéril engravidou. Isso já começou a mexer com a mãe de Ismael, Agar. Por quê? Porque Ismael era primogênito. Ismael é o filho mais velho de Abraão, é o herdeiro de tudo. E isso deve ter subido a cabeça deles. Tanto é que Isaac nasceu, e quando ele foi desmamado, fizeram uma festa para comemorar isso. E a festa para comemoração foi uma festa típica de comemoração do desmame de um primogênito. E Ismael, acho que estava com quantos anos ali? 13, 14 anos talvez, começou a zombar de Isaac, diz a Bíblia. Muito provavelmente a mamãe dele estava dando orientações, uma educação adequada para isso acontecer. Porque se a mamãe dele desse educação, meu filho, respeite a nossa posição, olha como nós devemos comportar e papapá, ele não teria feito isso. Então, a educação que vem de casa que foi refletida ali, certo? Ele começou a zombar do próprio irmão, o segundo filho de Abraão. Como se disse, zombando por quê? Por que ele estava zombando de um recém-nascido? De uma criancinha de colo? Porque você não sabe de nada, tadinho. Você é apenas o segundo, eu sou o primogênito. Eu sou herdeiro, eu sou o primeiro filho de Abraão. Você não é nada. Vamos entender que era mais ou menos isso que estava sendo dito.
E Sara viu isso. Isso lhe pesou e ela chegou para o marido Abraão e falou: bota fora essa gente. Bota fora, escrava e seu filho, porque de maneira nenhuma eles vão herdar com o meu filho. E Paulo espiritualizou isso e trouxe para os nossos dias, dizendo: o filho da escrava, que é o filho da lei, é o filho do Monte Sinai, é o filho das tábuas da lei, é o filho daqueles preceitos que nunca podem ser cumpridos pelo ser humano, nunca o ser humano consegue dar conta de cumprir a lei. Paulo está dizendo: esses não vão herdar com os livres, que somos nós. Então, essa é uma realidade dura, mas é a realidade de que nós vamos herdar tudo quanto Jesus Cristo nos prometeu e nos concedeu com sua morte, o derramamento do seu sangue. Tudo nós vamos herdar, mas aqueles que ainda procuram viver segundo seus próprios esforços não vão herdar conosco. Aí você vai dizer: mas isso são os judeus e os outros. Não, mas é todo mundo. Tanto é que Paulo diz que Deus reuniu todos debaixo da desobediência para que com todos pudesse usar de misericórdia. Então estão todos na humanidade debaixo da condenação imposta pela lei de Deus. E Deus estende as mãos de misericórdia para todas as pessoas, porque diz, para que com todos pudesse usar de misericórdia. Então Deus estende as mãos de misericórdia para todos, mas só aqueles que creem é quem pode ser Deus. É uma realidade dura? É, mas é a realidade, e é a maioria. O interessante é observar que, voltando às ideias do inclusivismo religioso que eu estava falando agora há pouco, parece que eles não notam essas passagens bíblicas, né, de que a maioria está condenada. Que Jesus disse: o caminho é largo e são multidões que passam por ele, mas o caminho que leva à vida é estreito, e são poucos que encontram. E os inclusivistas querem dizer que em todas as religiões do mundo existem lampejos de verdade e Deus está atuando em todas as religiões do mundo para salvar as almas. E de alguma maneira Jesus Cristo está presente em todas as religiões do mundo. Então tudo isso que Jesus falou não vale nada mais. Na verdade, estudando o inclusivismo religioso para poder combater no meu trabalho, no meu TCC, eu descobri que eles usam muita filosofia e pouca Bíblia. Eles pegam versículos isolados e jogam lá. Isso eu estou dizendo lá também. Tem um pilar fraco deles. Bom, irmãos, nós somos filhos da promessa, então. Você consegue parar um pouquinho para raciocinar agora e explicar para si mesmo, por que é que nós somos filhos da promessa? Vou lhe dar alguns segundos para você pensar nisso. Quando Abraão creu em Deus, e ele foi por isso justificado, Deus fez a promessa de uma grande descendência, e disse: Abraão, em você vão ser benditas todas as nações da terra. Deus estendeu as mãos para todas as nações da terra e lhes deu possibilidade de salvação. Deus abençoa todas as nações da terra através de Abraão. Mas olha o que Deus falou: em ti. O que Deus quis dizer com isso? O que Paulo já falou anteriormente. Aquele que é da fé, como foi Abraão, é que é herdeiro. Então, seguindo o pacto de fé que Deus fez com Abraão, nós somos filhos da promessa. Vamos recordar o que falamos há poucas semanas, de que quando Deus fez um pacto com Abraão e ele foi justificado porque creu, a lei de Deus ainda não tinha sido entregue através de Moisés, veio 400 anos depois. E Paulo diz: a entrega da lei não pode invalidar o que Deus fez com Abraão, porque Deus fez um pacto eterno com Abraão. Todas as nações da terra vão ser benditas. Isso é uma coisa para um futuro muito distante. Então a lei que veio 400 anos depois não pode invalidar. Aí ele pergunta: então para que veio a lei? A lei veio para nos mostrar que nós somos, recordando, né, incapazes de obedecer aos preceitos de Deus, e nós precisamos de ajuda. Ou nós pedimos ajuda, ou nós estamos condenados. E os judeus preferem viver com o seu próprio esforço. Por isso que diziam para os crentes da Galácia, os gálatas: vocês têm que se circuncidar. Porque se vocês não se circuncidarem, não vai adiantar nada.
E Paulo ficou com tanta raiva disso, que estava desfazendo um trabalho do Espírito do Senhor, ele ficou com tanta raiva que disse: ai, quem dera que essas pessoas fossem condenadas, que elas se mutilassem. Sabe o que quer dizer com essa palavra mutilar? Emascular-se. Que eles fossem castrados. Olha a raiva que Paulo sentiu dos judaizantes. Quem dera eles se castrassem. Na época, naquela região da Galácia, havia um culto a uma deusa chamada Cibele, e os sacerdotes de Cibele se castravam para poder servir exclusivamente a Cibele. E Paulo está dizendo: aqueles que querem servir exclusivamente a lei de Deus e se circuncidam, quer dizer, que tiram um pedacinho do órgão genital, por que não corta tudo logo e faz como os pagãos? Para servir radicalmente a lei de Deus. E com isso perceber que são inúteis diante da lei. Então vocês estão vendo como era pesado para Paulo isso, ver os judaizantes atuando no meio da igreja. Então, irmãos, parece que é bastante repetitivo o assunto, né? E o professor tem que ter criatividade para pegar outros ângulos, né? Para focalizar isso. E aqui a gente pega esse drama de Paulo confrontar os judaizantes, bater na cara deles e falar: por que vocês não se castram logo? Para vocês se justificarem mais radicalmente. Então, vejam que a coisa é séria. Vocês estão vendo que a coisa é séria. E nós não podemos mais brincar com o joio que está no meio do trigo. Nós não podemos mais brincar com o inimigo. Nós não devemos ficar falando o nome do diabo, falando de Satanás o tempo todo. Não é isso. Mas nós devemos estar alertas para a astúcia do inimigo, de como o inimigo está atuando no nosso meio. Olha, gente, ele está atuando no nosso meio. Assim como o inimigo usou, os inimigos da igreja daquela época, os inimigos de Paulo, usou para estragar a obra de Deus no meio da igreja, ele está usando pessoas para estragar a obra do Senhor no nosso meio hoje. Você já observou alguma coisa nesse sentido? Você já percebeu alguma coisa nesse sentido, de como o inimigo está usando pessoas para estragar a obra de Deus? Então você precisa ficar mais alerta. Recomendo a você que estude mais a Bíblia, não é ler um capítulozinho por noite não, na hora de dormir. É estudar a Bíblia. Desligue sua televisão, ligue só quando for possível. Não dê atenção aos comentários religiosos da televisão, não dê atenção à palavra de Deus. Estude a palavra de Deus e confronte com a realidade, porque nós estamos envolvidos por joio e por falsos mestres. Eles sabem que se colocar, o inimigo sabe que se colocar um falso mestre dentro da segunda igreja batista para ensinar o erro, não vai dar certo. Nós vamos botar ele para fora rapidinho. Então ele põe isso onde? Na televisão, nos jornais, nas revistas, nos gibis, nas historinhas, nos desenhos infantis da televisão, nos comentários de colegas, no trabalho, na escola. Nós estamos cercados de servos do inimigo. E nós precisamos prestar atenção, para que a igreja não seja destruída, como correu o risco de ser destruída na época de Paulo. Amém.